bem. Como você está, Pro? Tô bem, tô tranquilo. Tô bem. Vamos lá, vamos para o capítulo 11. Então, começaremos. Pode ser. Pode ler para nós? Deve-se investigar ainda, no caso de animais imperfeitos, isto é, naqueles em que subsiste apenas sensação pelo tato, o que é que os faz mover, bem como se é ou não é possível, se não é possível subsistir neles imaginação e apetite, pois revela-se que eles podem ter dor e prazer, e, sendo assim, é necessário que tenham também apetite. Mas de que modo teriam imaginação? Ou então, assim como são ouvidos de maneira determinada, também teriam tudo aquilo de maneira indeterminada? Uhum. Vamos lá, vamos continuar. A imaginação perceptiva, como foi dito, subsiste também nos outros animais, mas a deliberativa apenas não é capaz de calcular, pois decidir por fazer isso ou aquilo, de fato, já é uma função do cálculo, e é necessário haver um único critério de medida, pois será buscado aquilo que é superior, e assim é capaz de fazer uma imagem a partir de várias. Uhum. E isto é a causa de não se acreditar que a imaginação envolva a opinião, porque essa não é formada por inferências, embora ela envolva aquela. Por isso, o desejo não tem capacidade deliberativa, e algumas vezes vence e demove a vontade. Outras vezes, ele é vencido por ela, e tal como uma bola em relação a outra, por vezes o desejo vence e demove algum outro desejo, no caso em que ocorre incontinência, embora, por natureza, seja sempre o superior que predomina e demove. Assim, três tipos de movimentos são possíveis. Uhum. A parte cognitiva, todavia, nunca é movida, mas permanece estática, já que uma premissa é suposição e enunciado do universal, e a outra do particular, pois a primeira diz que tal tipo de indivíduo deve fazer tal tipo de coisa, e a segunda que isto agora é tal tipo de coisa e eu sou tal tipo de indivíduo. Ou é esta última opinião a que move, e não a universal. Ou então são ambas, embora que ela seja mais estática, enquanto a outra não. É. Isso é interessante, né? Porque a parte cognitiva não é movida, né? Mas é estática. Quando ele está falando disso, ele está nos fazendo pensar um pouco também na ideia do intelecto que está fora do ser humano, né? Que ele também é um intelecto parado, né? Ele já tem algo na eternidade, né? Lógico que a eternidade não é um problema que ele vai discutir aqui, ele vai discutir lá na metafísica, né? No capítulo 10 da metafísica, mas é algo que está dentro do escopo do Aristóteles, e vai ser algo que vai ser muito discutido durante toda a Idade Média, né? Se o universo é eterno, ele veio a partir do nada, né? Que é aquela discussão que a gente tem bem no século XII, século XI, ali, né? Ronald, bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Vamos para o 12º capítulo, caso não tenham outra questão. Esse aqui é um capítulo um pouquinho maiorzinho, né? Uhum. Todo aquele que vive tem alma, então é necessário que tenha alma nutritiva, do nascimento até a morte. Pois é necessário que o que nasceu tenha crescimento, maturidade e decaimento. E tais coisas são impossíveis sem nutrição. Logo, é necessário que a potência nutritiva seja em todos aqueles que crescem e decaem. A percepção sensível, por sua vez, não é necessária a todo e qualquer ser vivo, pois não é possível que tenha tato tudo aquilo cujo corpo é simples, tampouco os que não são capazes de receber formas sem matéria. Mas o animal, por outro lado, é necessário que tenha percepção sensível, e sem isso
nada pode ser um animal. Se nada em vão faz a natureza. Pois tudo na natureza subsiste em vida de algo, ou é concomitância acidental, do que existe em vista de algo. E todo corpo capaz de caminhar, se não tiver percepção sensível, perecerá. Então não alcançará seu fim, o que é a função da natureza. Pois de que modo ele obterá a nutrição? Nos seres sedentários, a nutrição provém do lugar mesmo de onde nasce. Entretanto, uma vez gerado como não sedentário, não é possível que um corpo tenha alma, intelecto capaz de discernimento, sem que tenha percepção sensível, nem mesmo no caso de não gerado. Pois, por que não teria? Só se isso fosse melhor, boa noite, Luci, Noite. ou para a alma ou para o corpo. Mas, de fato, não seria melhor nem em um caso, nem em outro, pois aquela não pensaria melhor, e esta em nada estaria melhor pela falta de percepção. Portanto, nenhum corpo não sedentário tem alma sem percepção sensível. Se o corpo tem, de fato, percepção sensível, há necessidade de que sejam simples ou mistos. Mas não é possível ser simples, pois, desse modo, não teria tato, e é necessário que o tenha. Isso se torna claro pelo seguinte, já que o animal é um corpo dotado de alma, e todo corpo é tangível, e tangível é perceptível pelo tato. É necessário também que o corpo do animal seja capaz de tocar, caso deva estar assegurada a sobrevivência do animal. Pois os demais sentidos, o olfato, a visão, a audição, por exemplo, têm percepção por meio de outras coisas. Mas se aquele que percebe tocando não tiver percepção sensível, ele não poderá evitar certas coisas e apanhar outras. E se for assim, será impossível então que o animal sobreviva. Só o comentário mais básico de toda a lei da natureza, né? Por isso que é muito importante a gente falar um pouco do naturalismo, né? Nessa ideia de lei natural, né? Porque as coisas, elas têm uma lei natural, sim, né? A gente pode achar que podemos, pela cultura, romper isto, mas isso tem uma continuidade, né? Mesmo nos ritos das diferentes tribos, existem tribos humanas, né? Existem três gestos que são sempre os mesmos, né? É um rito de nascimento, um rito de matrimônio e um rito funerário. Então, nisso você tem uma continuidade, você tem diferentes perspectivas de como fazer isso, mas você sempre vai ter esses três rituais. Por quê? Porque o ser humano margeia sempre esses limites, né? Da nascimento, reprodução e morte, fim. Né? Então, isso é um pouco a visão naturalista, né? Que é pré em Aristóteles, né? Que também faz parte do pensamento clássico. Né? Um pouco isso. Dúvidas, Nossa, questões? tranquilo ainda. Como? Tranquilo ainda, tá Tranquilo. tranquilo. Tá tranquilo ainda. Esse capítulo não é o bicho, não. Mas vamos lá. É o finzinho do livro, né? Tá bem no finzinho. É o finzinho do finzinho. É por isso também a gustação é um tipo de tato, pois ela concerne ao alimento, e o alimento é um corpo tangível. Som, cor e odor não são nutrientes, tampouco produzem crescimento ou decaimento. De maneira que é necessário também que a gustação seja um tipo de tato, porque é o sentido do tangível e nutritivo. Ambos os sentidos, então, são necessários ao animal. E, evidentemente, para o animal é impossível existir sem tato. Isso será que eu já li essa parte ainda não, né? Como? Essa parte eu ainda não li ainda, né? Não, não. Não. Os demais sentidos, contudo, existem em vista do bem-estar, e já não ocorrem a não importa que gênero de animal, embora subsistam necessariamente alguns. Por exemplo, naqueles capazes de caminhar, pois para sobreviver é preciso que tenham percepção, não apenas tocando, mas também à distância. E isso será possível
se forem capazes de perceber via um intermediário, este sendo afetado e movido pelo perceptível, e o animal movido pelo intermediário. Uhum. Pois assim, como que o produz o movimento local, causa a mudança até um certo ponto. E o que empurra faz com que um outro empurre de forma que o movimento atravesse o meio. O primeiro empurra sem ser empurrado. O extremo só é empurrado sem empurrar. Mas o do meio, ambas as coisas. E muitos são os do meio. Do mesmo modo, também no caso da alteração, exceto que agora se alteram, ficando no mesmo lugar. Assim, se algo for mergulhado, por exemplo, na cera, o movimento vai até o ponto em que o mergulho ocorre. Mas no caso da pedra, nenhum movimento ocorreria. Ao passo que na água, o movimento iria ainda mais longe. O ar é onde até mais longe o movimento iria, ativo e passivo em mais alto grau. Sempre que permanecer, conserva-se uno. Uhum. Muito bem. Conserva-se. Depois eu queria falar um pouco dessa ideia do uno aqui, Haja. mas depois, não agora. Vamos dar o prosseguimento. Por isso, no que concerne à reflexão da luz, em vez de dizer que a visão sai do olho e é refletida, melhor é supor que o ar é afetado pelo formato e pela cor sempre que permanecer uno. Em uma superfície lisa, o ar permanece uno, e por esse motivo também ele move a visão, como o sinal na cera sendo transmitida até o limite. Uhum. Então, essa ideia do uno, só para fazer um pequeno adendo aqui, né? Ele não está dizendo uno como o uno do Plotino, né? É diferente aqui, né? Não é o uno Deus, né? É o uno como unidade do sentido, unidade daquilo que permanece o que ele é, que não se modifica, né? Que não passa por esse processo de transformação, né? Ele se mantém o que ele é, né? Se vocês forem ver toda a tradição antiga, ela é a busca de uma unidade, um centro. E a partir do centro, nós podemos começar a indagar o que são as coisas, mas primeiro precisamos ter um centro, um nível de simplicidade desse olhar, que seja simples e adequado, para que daí nós possamos ir fazendo observações ulteriores, e aí complexizar aos poucos aquilo que precisa ser complexizado, né? Nem tudo precisa ser complexizado. Na natureza, a gente tem mais facilidade de entender as coisas da natureza do que as coisas dentro de nós, do nosso espírito, né? Da nossa alma, propriamente dita, né? Por que nós temos essa dificuldade? Porque dentro de nós temos muitas possibilidades, nós temos muitas potências, né? Nós não chegamos apenas ao ato em si, nós mudamos as coisas todas, inclusive a matéria, nós mudamos, né? Então, nós podemos imaginar algo, conceituar algo, e este conceituar, ele ainda, ele pode não ser aquilo que nós temos no momento para a realização de fato, ainda que eu já o tenha feito na minha cabeça, materialmente eu ainda não o fiz. Então, isso coloca o ser humano numa disposição muito maior, né? Uma disposição de vida muito maior, impele o homem à vida, né? E isso também é um desafio para a própria filosofia antiga, né? Você poder colocar isso como algo que você vai ter esse telos, né? Essa ideia final, essa ideia pronta, mas você não vai ter a matéria disso ainda, isso ainda está em transformação. Então, para a filosofia antiga, era muito mais simples nós termos a ideia, né, do que termos a matéria, né? A matéria nem sempre não corresponde à ideia, porque a matéria é potência, né? Enquanto a ideia é o ato pronto, né? Então, isso é muito importante. Isso aí é básico também no pensamento do Aristóteles, né? Isso está dentro do escopo do Aristóteles. Vamos lá, vamos adiante. Capítulo 13. Isso. Vamos lá. Excelente número. Não é possível, evidentemente, que o corpo do animal seja simples, quer dizer, só de fogo, por exemplo, ou só de ar,
Pois sem o tato não é possível que ele tenha qualquer outro sentido, e todo o corpo dotado de alma, como foi dito, é suscetível ao toque. Todos os outros elementos, com exceção da terra, poderiam se tornar órgãos sensoriais. E todos produzem percepção sensível por perceberem através de um outro, a saber, através do intermediário. Ao passo que o tato tem esse nome por tocar as coisas mesmas. Os demais órgãos sensoriais percebem por tato, sem dúvida, só que por meio de um outro, e apenas o tato parece ter percepção por si mesmo, de maneira que nenhuma daqueles elementos poderiam compor o corpo do animal. Tampouco ele poderia ser só de terra, pois o tato é como que uma média entre todos os tangíveis e seu órgão sensorial é capaz de perceber não apenas várias qualidades da terra, mas também o quente, o frio e todas as demais qualidades tangíveis. Por isso, não percebemos com os ossos, cabelos e tais partes que são da terra. Por isso também, as plantas não têm qualquer percepção sensível, porque são da terra, são de terra. Sem o tato, é impossível que subsista qualquer outro sentido. Mas o órgão sensorial do tato, contudo, não é só de terra, nem só de qualquer outro elemento. Aqui ele está desconsiderando que as plantas sentem coisas, né? Como a gente já falou nos outros momentos, né? As observações do Aristóteles para algumas coisas não foram tão boas, né? Ou as leituras que ele fez sobre o que os outros observaram também não foram tão argutas assim, né? Mas um dos problemas aqui é a planta. A planta tem uma riqueza sensorial muito grande. A gente sabe hoje, né? Que a planta tem uma riqueza sensorial muito grande, né? E cada vez mais estamos fazendo estudos com plantas e não apenas vendo a sua riqueza sensorial, mas vendo o que elas têm que corrobora a nossa própria medicina, né? O remedinho que faz um bem para nós vem de uma planta, né? Então tem alguma coisa ali na sua estrutura física que é muito boa. Ronald, diga. Vale. Eu lembrei do exemplo que eu estava assistindo a palestra do. Deixa eu ver se eu lembro o nome do palestrante agora. Cirne Lima, Sim, Lima, professor aqui da Unicinos. da Unicinos, né? Eu estava vendo e ele estava citando o exemplo do lodo, porque a água ela se dissocia do lodo, mas ao mesmo tempo o lodo só existe por causa da água e a água também pertence ao lodo, né? Exatamente. Genial. Genial. Isso é a questão da saturação, né? Quando você tem um elemento sólido muito grande na água, esse elemento ele se deposita no fundo. Se você for ver o açúcar, você bota muito açúcar na água, o açúcar fica no fundo, ele não se dilui mais, né? A terra também acontece isso, né? Você tem alguma coisa que não dilui, a água fica para cima e a terra fica, o lodo fica para baixo. Não sei se é isso que eu estava pensando, assim, nessa ideia. Acho que o que ele estava querendo dizer é da questão da unidade, porque ele fala, ele defende o monismo, né? Uhum. O monismo defende uma unidade, mas ao mesmo tempo a multiplicidade dentro dessa unidade. Uhum. Bom, Acho que era isso. sim, sim, sim. Toda a unidade, ela não é unidade só porque a gente faz coincidências, né? Ou encontra similitudes. Não é só por isso, né? Esta unidade ela tem de ser não porque eu penso que é uma unidade, mas porque de fato ela assim o seja, né? Então não adianta só encontrar similitudes nas coisas, né? Deve haver uma unidade, mas para que essa unidade crie uma outra coisa, deve haver disposições que se assemelhem, né? Então a terra é seca com a água, ela molha e vira o lodo. Você tem uma terceira, né? Então essa unidade ela também vem de diferentes níveis de composição, né? Mas como eu falei, a água também se separa da terra em algum nível também, né? Em algum momento ela não consegue absorver tudo, né? E aí você tem um outro fenômeno, né? Físico,
né? Que é essa dispersão da água, né? Carla, você ia falar? Isso. Você falou antes, Estevam, sobre a questão do uno, né? Esse uno se refere à questão da unicidade, a natureza como unicidade, ela já é isso, né? A gente é que não aprendeu a conviver com isso ainda, né? Seria mais ou menos isso? Eu fiz essa associação. Outra questão é sobre as plantas, né? Que hoje em dia se estuda a fitoenergética, né? O quanto elas são importantes para a gente, né? De tudo, para tudo. Claro que tem, né, as questões de toxicidade, né, que a gente tem os efeitos colaterais e tudo mais. Tem muitos estudos atuais, né, da fitoenergética. Sim, é importante, que é claro, na época de Aristóteles ele é o nosso grande mestre, né, mas ainda a gente está aprendendo, né, e trazendo de volta e mergulha nele de novo, e assim a gente segue. com certeza, com certeza. Um estudo do I Ching sobre essa parte das plantas também é interessantíssimo, você vê, né? O I Ching também é um livro que está dentro, associado à medicina chinesa, que ela vem também à base das plantas, né? Muito fortemente, né? Eu não estudei tanto essa parte das plantas quanto eu gostaria de já ter me adentrado um pouco mais nessa parte aí, porque a gente não pode esquecer que o Aristóteles também era médico, né? E uma das grandes funções dele também era o tratamento, né? Ainda que hoje a gente saiba que a filosofia também é um tratamento, ela é uma forma de a gente pensar, e o pensar deve nos elevar, deve melhorar as nossas qualidades humanas, todas elas, todas, né? E é por isso até que esse escrito aqui, eu queria fazer uma fala final desse escrito aqui, mas esse escrito aqui ele também tem uma finalidade, que é diferente da finalidade dos escritos mais altos, né, vamos chamar assim, da parte do Aristóteles que, que ele queria que fosse dedicado a estudos mais altos, uma concepção mais abstrata da realidade, que era a metafísica, né? Lógico que tem uma relação com a metafísica, porque a gente está falando da alma, que é isso que faz os movimentos serem, né? Então, portanto, tem uma relação com o homem e com o homem como corpo e como o homem como intelecto, né? Como essa ideia da forma, né? Que essa coisa da gente pensar a coisa e ela não ser a matéria, mas ter um caminho entre uma e a outra, né? Que esse é o grande ponto de questionamento do Aristóteles, né? Onde você tem a matéria, você tem o que pensa a matéria, né? E aquilo, curiosamente, não é a mesma coisa, não é. Por mais que a gente pegue a ideia da matéria e coloque na nossa cabeça, já é a ideia da matéria, não é a matéria em si, né? Não é o metal, eu estou imaginando o metal, mas não é o metal, né? Então, isso é algo inacreditável, né? Inacreditável sob o ponto de vista da capacidade da comparação com as outras coisas da natureza, né? E isso é o que realmente os gregos estavam dispostos a pensar de forma mais exaurida, né? De forma mais detalhada, né? Eles tiveram tempo para isso, como civilização, né? Mas vamos terminar, vamos mais um pouquinho ali, Rafa. Vamos lá, depois a gente continua. É evidente, todavia, que esse é o único sentido sem o qual o animal necessariamente morre. E nem é possível tê-lo sem ser animal. Nem é necessário ter outro, exceto esse, se for animal. Por isso, o excesso dos outros objetos perceptíveis, por exemplo, o excesso de dor, sabor, cor, sabor e som, corrompe apenas o órgão sensorial, e não o animal, exceto acidentalmente, por exemplo, quando junto ao som ocorre um impacto e um golpe, ou quando outras coisas que destroem no contato forem movidas por visões e por cheiro. E também o sabor, quando calha de simultaneamente ser capaz de entrar em contato, é destrutivo. Enquanto que o excesso de tangíveis, como o quente, o frio ou o duro,
A água arruína o animal. Todo excesso do objeto perceptível arruína o órgão sensorial. E da mesma maneira, o tangível arruína o tato, que é aquele pelo qual se define o animal, pois foi mostrado que sem tato é impossível existir um animal. Por isso, o excesso dos tangíveis destrói não somente o órgão sensorial, mas também o animal, porque esse é o único órgão que ele necessariamente precisa ter. Olha como é importante essa frase. Todo o excesso do objeto perceptível arruína o órgão sensorial. Quer dizer, se você botar uma luz muito forte, você não vai ver direito. Se você botar um som muito alto, você não vai ouvir direito. É a saturação dos sentidos. Então, essa saturação dos sentidos arruína o órgão sensorial e, portanto, novamente, aquela ideia da lama, né? Tem uma parte que a água não absorve mais. A terra não mistura mais na água. Ela se deposita no fundo. Fica um caldo ali, uma saturação. A gente chama na química aquilo ali de uma saturação. Ficou saturada a mistura. Acontece o mesmo com os órgãos sensoriais também. Só que isso deixa uma impressão dentro da gente, né? Aquele barulho, aquele choque, aquele trauma, aquela pancada deixa uma impressão dentro da gente. Isso também explica aqui porque que às vezes algumas coisas sensorialmente não funcionam bem na gente, né? A gente está ouvindo uma coisa, mas está interpretando outra. Por quê? Porque a gente não quer cair naquela associação que dentro da gente nos dá medo, nos dá pavor, nos dá terror, né? Isso vale para o ser humano ipsis literis, né? E esse problema da saturação é o problema do que nós vamos ver depois lá na poética, ele tentar resolver esse problema, né? O Aristóteles, né? Vamos para o último e derradeiro parágrafo do livro. Vamos lá, então. O animal possui os demais sentidos, como foi dito, não em vista do ser, mas em vista do bem-estar. Por exemplo, a visão de modo que ele veja, estando no ar ou na água, em suma, por estar no transparente. A gustação, por causa do que lhe é agradável ou doloroso, e a fim de que perceba no alimento e que tenha apetite e seja movido. A audição, de modo que algo lhe seja comunicado, e a língua, por fim, de modo que comunique algo aos outros. Final. Tá bom. Isso aí. Isso aí. Que comunique algo aos outros. Muito bom. Esse aqui foi o The Anima. Depois tem as notas da tradutora, que ela fez notas parágrafo por parágrafo, que é o mestrado dela na USP, né? Foi esse aqui. Foi a tradução e as notas que ela fez sobre o Aristóteles, né, desse livro aqui. E eu achei uma excelente tradução, uma tradução muito boa, né? E era isso. Hoje é o último encontro do grupo do Aristóteles, porque eu estou me retirando das atividades do Genefil. Estou cansado para burro, eu estou com muita coisa na minha agenda, e eu acho que eu já dei uma boa contribuição aqui, já falei bastante. Então, quem quiser continuar, o grupo continue, mas eu não vou continuar as leituras no Genefil. Mas estou feliz, acho que foi muito bom, todo mundo aproveitou bastante, cada um faz o que pode, o Rafael faz um monte de coisas também, né? A Carla também, 300 milhares de coisas, né? Então a gente faz o que a gente pode e é o que é possível. A Cláudia também está aí, o Ronald, então a gente tem um grupo muito bom. Isso é muito bom ver a atenção e o cuidado de vocês com as leituras, né? É claro que essa obra do Aristóteles, ela é uma de muitas, né? E cada obra do Aristóteles, parece que o Aristóteles é um Aristóteles diferente também, eu queria chamar a atenção disso. O filósofo, ele se modifica, ele veste uma camiseta diferente para cada problema. Ele não pode tentar pensar nos mesmos problemas do mesmo jeito. E a gente também não é assim na vida, né? A gente é um diferente para cada situação, para cada coisa, né? Então, essa lição é muito boa. A gente tem que ser o que é possível nas condições que nós temos.
né? O Ortega y Gasset dizia: eu sou eu mais as minhas circunstâncias. Eu acho isso genial, muito simples, muito verdadeiro. A filosofia pode ser uma coisa simples, não precisa ser uma coisa complexa, né? A gente não precisa cair em sofismos também, a gente pode fazer uma leitura pensando no contexto e nos problemas da época, né? E indo vendo como esse problema ele vai chegando a outros níveis, né? Você vê que hoje há uma renovada vontade das pessoas em lerem Aristóteles, não é só por mim, não. Você vai ver que tem muitas pessoas estudando Aristóteles na internet, né? Então, isso é uma coisa muito boa, né? Porque isso faz com que a gente volte a ver a realidade de novo. Vamos ver a realidade como é que é de novo. Vamos buscar os princípios dela e vamos agora examiná-la, né? Então, Aristóteles sempre trabalhou muito com essa ideia de vamos ver os princípios, vamos examinar a realidade, né? Porque os princípios também, se eles estiverem muito equivocados, a gente teria que rever esses princípios, né? Como até agora os princípios realmente não são tão ruins assim, que a gente tem que abolir tudo, né? A gente não consegue abolir tudo, nós só vamos ampliando cada vez mais o escopo para cada necessidade que nós temos criando métodos, né? Criando técnicas para poder entender a especificidade de cada problema que nós temos, né? Que está sendo vista a partir das tentativas de entender a realidade ou não conseguirmos entender a realidade, né? Então, por exemplo, a fórmula do Einstein, né, energia igual à velocidade da luz ao quadrado, né, que é uma fórmula maravilhosa, porque ela sintetiza o problema da energia, né, é algo que a gente não consegue entender pelos sentidos, isso, né, ela é extrasensorial. No entanto, ele formulou isto, ele criou uma notação matemática, né? Então, esse foi por aí que a nossa modernidade foi entrando. Já que a gente não consegue ver pelos sentidos, a gente vai ter que criar um jeito de tentar entender isso, né? Mas o problema é que a gente se separou do resto da natureza, né? Todo o resto da natureza fica separado. Então, esse é um problema que a gente não consegue conciliar hoje, o Ocidente não consegue conciliar isso, né? Porque, de fato, a fórmula do Einstein, ela explica o movimento da luz, né? Explica a energia, né? Então, são coisas que a gente ainda está se debatendo, né? Porque é como se invalidasse uma visão do pensamento clássico. E então você esquece todo o resto que tem o pensamento clássico, que é justamente uma tentativa de conversa com a realidade. Por isso, muitos físicos, muitos biólogos foram estudar filosofia, né? Você vê o Ilya Prigogine, né, que é um físico importante, o Milton Friedman, é o Feynman, esqueci o primeiro nome do Feynman. Enfim, o Feynman, ele foi um laureado do Prêmio Nobel também, foi estudar os princípios da filosofia da física, né? Schrödinger, enfim, todos eles foram, de algum jeito, tentar entender quais eram os princípios daquilo que eles estavam descobrindo, né, com o seu pensamento, né? Isso é extremamente importante, você não pode só simplesmente fazer a coisa e tchau, indo embora, né? Não, aquilo ali lhes toca porque eles veem que compõe com a vida deles também, né? Então, quer dizer, mesmo um cientista como Einstein ou como o Niels Bohr, né, eles estavam olhando para aquilo lá e estavam construindo a própria vida deles naquilo, né? Isso é muito, muito forte com os literatos. Literatos estão escrevendo livros que também são eles ali de algum jeito, né? Criando personagens que os personagens são mais importantes que os próprios literatos. Eles se jogam tanto naqueles personagens ali que eles são mais importantes que o próprio literato, né? Até que ponto Homero Homero é Ulisses e Ulisses é Homero na história, né? A gente poderia pensar nisso, porque um faz o outro ali. Então, esse caráter também atinge os cientistas, não é uma coisa que só pega os literatos, né? Isso precisa também ser, de algum jeito, aos poucos. Muitos cientistas se dão conta disso e vão para uma investigação também deles mesmos, né? das suas próprias existências, porque é isso que também faz uma parte importante da ética na ciência, né? É você poder olhar para a consequência daquilo que você está pensando, quais são as consequências disso. Então, isso é extremamente importante. Tem uma peça de teatro
eu não vou me lembrar o nome agora, é Os Físicos, é de um autor suíço, bem interessante o nome eu esqueci o nome do autor agora. Depois eu mando ali no grupo ali, né? Mas que fala disso, né? As consequências dos físicos pensando, quais são as consequências deles, né? É bem interessante essa peça. É de um autor alemão bem importante. Eu li a peça, mas esqueci o autor agora. Enfim, são coisas assim para a gente pensar, né? São coisas assim. Questões, dúvidas? Dürrenmatt. Encontrei o nome do autor. Friedrich Dürrenmatt. O Dürrenmatt escreveu a peça Os Físicos. Isso. Dürrenmatt ganhou um monte de prêmio na Suíça também, porque é um grande escritor. Né? Demais essa peça. Muito legal essa peça. Os Físicos. Bom, eu queria agradecer, né, professor, né? Já que é o último encontro nosso, né? Agradecer, a gente está aqui mais de um ano lendo o De Anima, né? Mais de um ano, de altas conversas, altos debates. Agradecer mesmo, professor, desse esforço, porque essa obra também não é fácil também de ser lida, e também essa foi só a primeira, né? A primeira leitura. Não começamos nem na superfície do livro ainda, porque tem muita coisa no livro. Tem muita coisa. Sim, esse livro tem que ser relido, né? E todo mundo tem que fazer o seu itinerário de leituras, né? Eu releio muita coisa que eu leio, todo mundo deve fazer isso também, né? Deve reler as coisas que lê, né? E olharem para dentro de si. Olharem para dentro de si. Porque não é possível que apenas a gente veja as coisas sem vermos nós dentro das coisas. Nós precisamos olhar nós dentro das coisas. Cláudia, por favor. Só agradecer também, professor, a oportunidade, me desculpar também pela ausência, porque eu também tive problemas de saúde, você sabe, né? Não só eu enfrentei problemas de saúde, mas a minha mãe também. Então, foi difícil, né? Então, eu tive dificuldade de participar, mas os momentos que eu participei foram muito ricos, aprendi muito, e só te agradecer e desejar que você realmente descanse, realmente possa descansar, porque eu imagino, eu te acompanho também nas redes sociais, eu sei que você trabalha muito, faz muita coisa importante, a gente vai continuar te seguindo, com certeza, e assim, gratidão eterna por essa oportunidade, por toda essa riqueza de aprendizado, essa troca com os amigos, né, esses momentos que foram tão importantes. Muito obrigada para você e muito obrigada para todos os amigos também que participaram. Obrigado, fico muito feliz pelas suas palavras. Muito obrigado mesmo, de coração. E agora é um pouco cuidar da minha saúde mesmo, que eu estou com alguns problemas aí chatos para cuidar. Eu vou cuidar, eu vou sobreviver. Eu só tenho que cuidar. Só fazer isso. Pessoal, então agradeço. Ficamos por aqui. Continuem vivos e lutando, estudando, aprendendo. Nos encontramos aí. Obrigado, até mais. Obrigado, pessoal. Beijos. Obrigado, Zé. Tchau. Saúde. Tchau, obrigada. Saúde, se cuida. Valeu. Saúde. Amém. Obrigada.